Aprendendo com John Wesley sobre a graça responsável. Como praticar a doutrina wesleyana hoje. John Wesley não escreveu uma teologia sistemática. Encontramos a teologia wesleyana em seus escritos, particularmente nos sermões, em seu diário e no seu comentário bíblico do Novo Testamento. Nesse podcast, vamos refletir sobre John Wesley e a Bíblia e tirarmos algumas lições práticas. No prefácio do sermão A Justificação pela Fé, Wesley escreveu: Eu não tenho receio de revelar os meus pensamentos mais íntimos aos homens sinceros e sensatos. Eu tenho pensado que sou uma criatura de um dia, passando pela vida como uma flecha através do ar. Sou um espírito vindo de Deus e que para ele voltará. Espírito apenas pairando sobre o grande abismo, até que daqui a uns poucos momentos eu não seja mais visto e entre numa eternidade imutável. Quero saber uma coisa: o caminho para o céu. Como desembarcar com segurança naquela praia feliz. O próprio Deus consentiu em ensinar o caminho. Para este fim, ele veio do céu. Ele o escreveu em um livro. Ó, dá-me esse livro. Por qualquer preço, dá-me o livro de Deus. Eu tenho. Aqui há conhecimento suficiente para mim. Seja eu o homem de um livro. Eu me assento a sós, somente Deus está aqui. Em sua presença abro e leio o seu livro, para este fim achar o caminho do céu. Há alguma dúvida a respeito do significado daquilo que leio? Parece alguma coisa difícil ou intricada? Ergo o meu coração ao Pai das luzes. Senhor, não é a tua palavra: se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus? Tu dás liberalmente e não lanças em rosto. Tu dissestes: se alguém quiser fazer a tua vontade, ele a conhecerá. Eu quero fazê-la. Dá que eu conheça a tua vontade. Eu então pesquiso e considero as passagens paralelas das Escrituras, comparando as coisas espirituais com as espirituais. E então medito com toda a atenção e sinceridade de que é capaz a minha mente. Se ainda persiste alguma dúvida, consulto aqueles que são experimentados nas coisas de Deus. E então, os escritos que estavam quase mortos ainda falam. E o que assim aprendo, isso ensino. No sermão O Testemunho de Nosso Espírito, ele escreveu: a regra cristã do certo e do errado é a palavra de Deus. Os escritos do Antigo e do Novo Testamentos, tudo o que os profetas e os homens santos da antiguidade escreveram quando eram movidos pelo Espírito Santo. Toda a Escritura foi dada pela inspiração de Deus, que é realmente proveitosa para a doutrina e para ensinar toda a vontade de Deus, para a reprovação do que lhe é contrário, para a correção do erro, para instruir-nos a treinar-nos na justiça. Ela é lâmpada para os pés do cristão, bem como luz para todos os seus caminhos. Ele a recebe como a
única regra do que é justo e do que é errado, de tudo aquilo que é realmente bom ou mal. Ele nada tem como bom senão aquilo que nela se contém, quer diretamente ou por simples consequência. Nada tem como mal senão o que ela proíbe, quer claramente ou por inferência inegável. Tudo que a Escritura não proíbe nem ordena, quer diretamente ou por simples consequência, ele crer que seja de natureza indiferente, nem bom, nem mal em si mesmo. Esta é a regra total e única pela qual a sua consciência é dirigida em todas as coisas. Comentando 2 Timóteo 3,16, Wesley disse: toda a Escritura é inspirada por Deus. O Espírito de Deus não só inspirou aqueles que a escreveram, mas inspira continuamente e assiste de modo sobrenatural àqueles que leem com sincera oração. Daí o ser ela tão aproveitável para a doutrina, para a instrução do ignorante e para a reprovação ou convicção daqueles que estão no erro ou no pecado, para a correção ou emenda de tudo aquilo que é errado ou impróprio, e para instruir ou treinar os filhos de Deus em toda a justiça. No dia 5 de julho de 1766, ele escreveu no seu diário: meu fundamento é a Bíblia. Sim, sou intransigente a favor da Bíblia. Sigo-a em todas as coisas, grandes ou pequenas. O que aprendemos com Wesley e devemos pôr em prática como metodista? John Wesley se considerava um homem de um livro só, a Bíblia. E ele lia a Bíblia todos os dias, e o que aprendia, ensinava. Quando estava lendo a Bíblia e tinha dúvidas, orava e pedia a inspiração divina para compreender. Mas, se a dúvida continuasse, ele consultava aqueles que são experimentados nas coisas de Deus, como, por exemplo, os escritos dos pais apostólicos. Para Wesley, a Bíblia é a regra cristã do certo e do errado. A Bíblia é a palavra de Deus para todos os cristãos. Ela é lâmpada para os pés do cristão e luz para todos os seus caminhos. Os textos do Antigo e do Novo Testamento foram escritos por homens movidos e inspirados pelo Espírito Santo. Amém.